Outro balanço que eu queria que você comentasse é sobre Braskem, números abaixo das estimativas, ô Ulig. Mas o que está sendo debatido hoje sobre a Braskem é a venda de ativos nos Estados Unidos. Braskem está, neste momento, os papéis preferenciais caindo 2,5% aos R$ 8,31. Aí, primeiramente, como que você viu os números da companhia e também sobre essa possibilidade, esses ativos à venda lá nos Estados Unidos, como que você enxerga essa estratégia da empresa, Ulig? Assim, acho que o primeiro grande ponto aqui eu participei do conference call, né? Foram quase 2 horas. Eu acho que vale aqui deixar uma crítica para o CEO da Braskem, que teve um comportamento bastante, diria até, desrespeitoso, tá, com o mercado, além de trazer algumas provocações sobre a inaplicabilidade de algumas perguntas que foram postas por analistas, também disse que tinha que acabar o conference call para ir almoçar, que ele estava atrasado, sendo que eles marcaram um conference call para meio-dia, sabe? Então, Ulig? eu achei bastante. Eu achei meio bizarro, tá? Para ser sincero, esse um comportamento bem ruim, tá? Da parte do CEO da Braskem. Outra coisa que me chamou atenção foi que durante o conference call saíram, né, as notícias sobre a venda de ativos da Braskem e ele negou, ele disse que os negócios da Braskem, né, nos Estados Unidos eram extremamente importantes para a companhia, que não faria muito sentido vender, então bem esquisito, né? Porque logo depois saiu também no Brasil Journal que a empresa tinha contratado bancos para assessorar a venda desses ativos nos Estados Unidos, ou seja, ele sabia que de fato isso tinha acontecido e teve uma posição contrária, e até o próprio CFO, durante o conference call, depois confirmou que sim, eles estavam avaliando a venda desses ativos, estavam discutindo. Então, assim, achei uma postura muito ruim, tá? Acho que vale uma crítica pública. Vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas o comportamento dele foi muito ruim nesse conference call. E aí, por que a gente está falando sobre isso, né? Por que o conference call demorou 2 horas? Por que todos os analistas que cobrem a Braskem, praticamente todo o research do Brasil está cobrindo Braskem? Porque a relação dívida líquida EBITDA está em 10 vezes, tá? Você tem um nível de alavancagem na Braskem em níveis de empresas que envolvem recuperação judicial, tá? Você tem você pode, por N razões, achar que isso não vai acontecer, mas evidentemente que a situação está muito feia na Braskem, né? Você teve um EBITDA que frustrou as expectativas em mais de 50%, tá? É uma queda de 80% ano contra ano. Você tem você teve parada programada no México, que atrapalhou toda a capacidade instalada da companhia. Você tem spreads tanto no Brasil quanto na América, cada vez piores, né? Você tem uma curva de demanda do eteno que vai muito divergente do que você tem de demanda no mundo. Então, assim, o resultado foi um show de horror muito ruim mesmo. E eu acho que o mínimo que o CEO da companhia poderia ter feito era tentar guiar o mercado durante esse processo, né? E aí, lógico, a gente tem ali uma série de agendas, né, de transformação, né, de reestruturação da companhia, que vai desde mudar o fornecimento de nafta para gás em algumas plantas, fechar plantas que evidentemente não vão ter esse fornecimento de matéria-prima, ou seja, tem uma série ali de movimentações que a companhia está fazendo, inclusive boa parte delas políticas, que envolvem o reiki, né, que envolvem tarifas antidumping, que envolvem Presic, né, ou seja, você tem uma série de coisas que podem ser endereçadas na Braskem, mas evidentemente que o timing disso ele é muito complexo, muito parece muito difícil. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Braskem ela vale hoje market cap 6,9 bilhões de reais. Nos primeiros 6 meses desse ano, a Braskem queimou 4,2 bilhões de reais. Então, assim, é uma situação de alarme,
tá? Então, é muito complicada a situação da Braskem. Na minha concepção, o trade, né, de Braskem, para quem quiser, está diretamente relacionado com o timing político, está relacionado com a aprovação do REIQ, está relacionado com tarifas antidumping e está relacionado com o dia 20 ali de agosto, está chegando, você ter a assinatura de um MOU entre o Tanuri e a Odebrecht, que efetivamente vão precificar a companhia e vão tentar ficar de controle. Acho que operacionalmente falando, parece muito distante de uma recuperação. Os triggers parecem muito mais políticos e societários. Perfeito, Ulig. E aí eu deixo, depois dessa crítica do Lucas Ulig ao que aconteceu na conferência de Braskem, um comentário do Aurélio, viu, Ulig? Quem tem fome, tem pressa. Aí fica aqui o comentário do Aurélio no nosso chat. Obrigado, Aurélio, pela sua participação. E você ouviu o dólar, hein, pessoal? Dólar futuro, R$ 5,475, tocou a mínima em R$ 5,474. E coincide com os DIs acelerando perdas de até 15 pontos base. Os contratos de janeiro, todos estão tocando a mínima do 27 ao 35. Vão tocando as mínimas do dia e os DIs, então, acelerando perdas. Dólar tocando as mínimas e o Ibovespa subindo 1,64%. Olha ali, ó, 5,473. Daqui a pouco o Coutinho vai vir aqui para analisar essa doleta, hein, pessoal? Mari, enquanto isso, vamos colocar os nossos espectadores na conversa com o Lucas Ulig, Mari. Vamos lá, então. Ulig, eu peguei um comentário aqui do Carlos Pimentel. Ele, quando você estava analisando as ações da Eletrobras, ele fez uma pergunta para você. Qual a vantagem de se receber dividendos se o valor pago é descontado no valor da ação? Você consegue responder, Ulig? Essa pergunta é muito boa. Qual que é a grande... bom, conceitualmente, o que é dividendo, né? O dividendo é um pedaço, né, um percentual do lucro líquido que a empresa distribui para os acionistas. As empresas que estão no novo mercado têm a obrigação de dividir 25% do seu lucro do exercício com os acionistas. Ou seja, só paga dividendo em empresa lucrativa. Esse é o primeiro grande ponto, tá? No caso da Eletrobras, é interessante porque a Eletrobras ela nunca foi uma empresa de pagar muitos dividendos, tá? Então, quando você começa a ter um yield maior, né, um yield acima, né, de 5, 6, 7, 8%, o mercado ele começa a comprimir a taxa interna de retorno futura, ou seja, ele costuma comprar essas ações e permitir um múltiplo mais alto dessas ações com uma taxa interna de retorno menor no futuro, ou seja, a ação se valoriza, porque o mercado paga mais por empresas que têm uma recorrência de pagamento de dividendos. Na prática, você comprar a ação hoje para poder amanhã ganhar o dividendo e zerar a ação amanhã, você não tem benefício nenhum, de fato, você está completamente correto. Agora, para quem tem uma visão de mais longo prazo, que vai carregar por 1, 2, 3 anos, você vai recolhendo esse dividendo e a ação sendo, a empresa sendo boa e aumentando a sua lucratividade, ao longo do tempo ela vai recuperar esse dividendo que foi distribuído. Então, por exemplo, se a ação é R$ 43, você vai receber R$ 2 de dividendo, vai para 41. Daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei quanto tempo depois, a ação ela vai ter essa valorização de 5%, e aí você vai ter a ação valorizada e o dividendo recebido. Então, o benefício é carregar ações que pagam dividendos e não comprar ação para vender depois que ela pagar o dividendo.